Fala, meus queridos e minhas queridas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje, a gente vai fazer mais um quadro do famigerado Diálogos, onde a gente pega pessoas e dialoga, porque eu acabei de conhecer, tem pouco tempo que eu conheci o Bruno Pierotti. O que acontece é que, em determinado momento, eu fiz um vídeo acerca do Olavo de Carvalho. Um colega que era inscrito aqui no canal apresentou o vídeo do Bruno falando: olha, tem um cara reagindo no seu canal. Eu já pensei, puta merda, já vão falar mal de mim de novo. Aí eu vi a reação do Bruno, tem muitas coisas que ele falou na apresentação dele que a gente tem algumas visões em comum ali sobre a leitura do que representa o Olavo de Carvalho, etc e tal. E ele me fez um convite nesse contato que a gente teve para a gente trocar uma ideia, trocar uma conversa a respeito dessas questões relacionadas aos debates que eu tenho feito a respeito da verdade, essa coisa toda, aqui no nível de, digamos, de senso comum, que é o que a gente está aqui no YouTube. Como o Bruno é estudante de Spinoza, que é uma personagem com uma certa relevância na tradição marxista, inclusive, porque a gente já fez a leitura aqui do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, em que Engels apresenta o Spinoza como um dos pensadores dialéticos, e Spinoza é uma pessoa na qual, assim, eu sou um completo ignorante. Claro que eu conheço alguma coisa, né? A Wikipédia a gente já visitou, a gente já viu, né, um artigo ou outro, é isso que eu quero dizer, o básico, saber o que é, o que está dizendo, quais são a filosofia em geral. Sei que tem um tratado muito importante de ética do Spinoza, etc, etc, mas eu não tenho muita profundidade, nunca peguei uma obra completa para ler do Baruch. Então, nessa oportunidade, eu achei que seria interessante trazer o Bruno aqui para ele apresentar exatamente a leitura que ele fez. Então, a primeira coisa que eu faço, né, o Bruno é um colega, né, professor de filosofia na rede de ensino de São Paulo, e aí eu queria saber, Bruno, o que te levou especificamente para Spinoza, né? Porque assim, eu sei que Spinoza é uma personagem assim, de uma relevância quase anedótica, né? Einstein disse Deus existe, é o Deus de Spinoza, etc, etc. Que eu acho que ele tem um ponto de transição importante, né, entre o período pré-moderno e o período moderno, em que ele faz uma defesa de uma deidade que é quase a própria razão do mundo, etc, etc. Eu queria saber mais sobre a sua pesquisa. Você me falou aqui nos bastidores rapidamente que você fez um estudo acerca uh, desse aspecto do sobrenatural, da mitologia, trabalhada por Spinoza. Eu queria te ouvir o que te levou a Spinoza e do que você tratou no seu trabalho. Muito obrigado, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite, Pedro. É uma honra, inclusive, eu conheci o seu canal através de uma indicação, né? Eu pedi indicações de vídeos para reagir, e eu já tenho vídeos que eu faço uma certa gênese do bolsonarismo e também um pouco dos patriotas, essa figura toda, e já tinha lá falado da relação entre o Olavo de Cadáver e Brasil Paralelo, né? Que é como mentor, né, dessa direita, dessa tática. Então eu já tinha falado dele antes, e aí essa pessoa pegou e recomendou, e aí que eu conheci o seu trabalho. Não conhecia ainda o seu trabalho, até porque eu vim para o YouTube recentemente, tanto no sentido de produzir, quanto no sentido de assistir mais constantemente. Antes eu assistia mais pontualmente, até porque quem está na vida acadêmica ou quem tenta a vida acadêmica sabe que são horas e horas e horas para leituras, e enfim, é uma outra dinâmica, outra relação com o tempo, eu acho. Mas eu vou falar um pouco do meu processo de formação, porque eu acho que é interessante, porque é o meu percurso de formação até chegar em Spinoza, né? Uhum. Eu comecei a estudar filosofia, eu fui para a filosofia por causa do marxismo, por causa da política, de organização política, fui para a filosofia e numa organização que tinha uma leitura muito forte do Hector Benoit, que é um professor... Interessante. Ele me influencia, eu cito ele eu acho que eu já comentei isso com você. A gente, sim, esse é um ponto que depois eu quero muito conversar contigo, sobre as leituras que você tem de Platão, porque eu estou começando porque foi a leitura da dialética. Eu comecei estudando a dialética em Platão, o que é diálogo e dialética, porque
no sentido vulgar, beleza, mas no sentido filosófico tem um mundo, né? Enfim, é uma profundidade muito grande para entender o que seria a dialética, e depois eu fui. Qual é a diferença entre a dialética platônica, hegeliana e marxista? Esse era o meu projeto de pesquisa inicialmente. Pouca coisa, né? Pouco Pouca coisa. ambicioso você, Não, né? e o lance de que quando a gente é estudante, esse é um Foda, problema estudante é meu. foda. Todas nossas pesquisas são grandiloquentes, assim, um bagulho gigante. E aí você vê que você é burro, tá ligado? Eu sou burro pra caralho. E aí o meu mestrado, que eu aprendi que eu sou burro e que ia segmentar melhor a pesquisa para que ela seja exequível, né? Para que eu consiga realizar. Mas aí que acontece? Eu estava bastante focado em estudar Platão e um pouco entender a dialética em Platão e a força que tem da passagem ao contrário nos argumentos. E aí, olhando de certo modo, mas eu estava no começo da graduação, mas eu estava olhando de certo modo para a aporia do Parmênides, aonde Sócrates se cala, e aí quem resolve isso, e essa é uma leitura do Hector, né, do Hector Benoit, que depois no O Sofista, quem aparece para resolver o problema dos gêneros é o estrangeiro de Eleia. E aí o estrangeiro de Eleia, no caso, em referência ao próprio Parmênides, né? Parmênides de Eleia. Você tem aí o livro? Eu queria apresentar para o público o texto do Hector, porque o Hector é uma pessoa assim fantástica, que eu acho que vale a uma ótima pena. recomendação. Eu acho que vale a pena o pessoal ter, sabendo que a leitura do Hector é uma leitura heterodoxa, né, diferenciada, etc. Vale a pena conhecer, né? A Odisseia de Platão, As Aventuras e Desventuras da Dialética, Hector Benoit, o Hector Benoit. É uma pessoa muito gente boa, estudante de marxismo, etc., o trotskista do bem. Sim. E aí, nisso, eu estava estudando e tal, conhecendo outras abordagens filosóficas, tendo que me deparar com a crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica do juízo do Kant, entre outras obras consideradas clássicas. Me formei na Federal de São Paulo, só que daí, no meio desse processo, eu comecei a me aproximar de alguns diálogos com a teoria crítica, e aí o que me interessou foi a noção de dialética negativa no Adorno, a potencialidade do negativo num momento que a positividade estava corroída, na medida em que você precisaria fazer algo na contracorrente. E, lógico, eu não vou desenvolver aqui, mas eu tenho uma impressão que o Adorno é muito mal lido, ele é chato também de ler, né? Não é fácil a leitura do Adorno. Mas... problema de hegelianos, né? Hegelianos são complicados. Isso, não, e ele é um hegeliano assim de carteirinha, e só que eu acho que, do ponto de vista teórico, ele leva o marxismo muito a sério, enquanto teoria, enquanto modo de pensamento, enquanto princípios e fundamentos, para interpretar a realidade, alcunhar a ideia de capitalismo tardio. Então, isso começou a me interessar num duplo registro. Num registro político, ou seja, dialogar sobre objetos da cultura que o marxismo estava afastado, e, do ponto de vista teórico, olhar e entender melhor as nuances do que a grande parte da teoria marxista não olhava e ficava reproduzindo condições subjetivas, condições objetivas. E eu, como trotskista, reproduzi isso, só que eu senti um incômodo muito grande em relação a isso, e aí eu fui me aproximando, só que daí eu tenho um projeto escrito aqui desse da dialética negativa, que era a ideia de reconciliação, mas eu nem vou aprofundar, porque eu peguei e larguei. E aí eu fiz uma avaliação que, assim, para quem está estudando filosofia na graduação, não foi o seu caso, né? Tem os pontos fortes e o ponto fraco de não fazer na graduação e de fazer. Do ponto de vista de você aprender a ler um texto filosófico, a graduação depende qual universidade também, né? Mas, de modo geral, nas universidades públicas, você tem um aprendizado de ler um texto filosófico, a gente não passa por todos. Por quê? Porque a ideia é de que, se você aprender a ler bem um texto, seja ele qual for, você lê qualquer texto de filosofia. É um princípio que eu levo para mim, concordo bastante,
Só que como pesquisa, o Adorno, ou seja, um contemporâneo, ele exigia muitos pressupostos. Ele exigia, ele estava falando com Kant, com Marx, com Hegel, com Freud, tudo junto. Se você não conhece essas pessoas, o que elas produziam e que tipo de resposta ele está fazendo, você fica no vazio, você fica tendo que preencher a lacuna com a tua consciência, não o que ele estava querendo dizer mesmo. Eu me senti num campo minado. E aí eu fiz uma avaliação dupla, que ela foi acadêmica e política também, que foi o seguinte: eu quero ir para um clássico. Eu sinto que eu preciso, do ponto de vista da minha formação em filosofia, ir para um clássico. Trás, né? Isso. Ir lá para trás para algum clássico que não remeta a vários outros necessariamente, porque lógico, toda obra dialoga com outros autores, mas tem uns que fazem explicitamente e desmesuradamente. É o caso do Adorno, por exemplo, né? Enfim, outros não é tão explícito, Bergson um pouco também faz isso. Enfim, Merleau-Ponty também, só que ainda no Merleau-Ponty ainda tem um trabalho que você não precisa toda hora remeter. Em Adorno, eu acho isso impossível. Não sei, outros que conseguem, ótimo, eu acho muito complicado. E aí eu conheci Spinoza, já tinha feito umas aulas de Descartes e tal, comecei a participar do grupo de estudos spinozanos com a Marilena Chauí e outras pessoas. Incrível as discussões. E aí eu comecei, vou até pegar aqui, para divulgar, essa que é a tradução feita pelo grupo de estudos spinozanos, né? É um projeto de 10 anos da Marilena Chauí. Aqui com as... E é muito bonita porque eles vou mostrar aqui, reproduz como a capa original e é bilíngue, então ela é latim-português. Né, tem todo um cuidado em relação a isso. É a melhor tradução que tem. E eu comecei a ler a Ética, que é a obra magna, a obra maior. Mas o que me interessou na superstição, para ir direto ao ponto, assim, você que está escutando, porque tem muitas coisas fascinantes no Spinoza. Primeiro, ele tem uma noção de verdade, que a gente vai chegar lá, de verdade, de razão, de conhecimento, né, de compreensão, de apreensão do que as coisas são, que difere de muitas coisas, difere de praticamente todas as concepções filosóficas. E eu até brinco, né, que eu sou spinozano na economia e trotskista nos costumes, porque é isso, do ponto de vista o que chamam de ontologia do Spinoza, ou a concepção do Spinoza da unidade de todas as coisas, Deus sive natura. O Spinoza diz isso, Deus, ou seja, a natureza. Quase todo momento que ele está se referindo a ele se refere mutuamente Deus, ou seja, natureza, colocando num outro registro, e eu tenho certas hipóteses para trabalhar depois em doutorado e também extra-academicamente. Mas a superstição, como aquilo que a gente acredita, como aquilo que como as fake news, por exemplo. A gente ouve algo que é o nosso viés de confirmação. Disse algo que me agrada. Então eu tenho uma tendência a tomar isso como verdadeiro porque me é favorável, me é agradável, do que eu confrontar com pesquisas. Então é o que teve recentemente lá da coisa de vermes e diabetes, sabe? Nada a ver. Só que aí alguém pega e propaga essa besteira, propaga outras mentiras, e aí tem uma adesão. Quanto mais próximo for do tipo de vida que as pessoas têm, isso tem uma tendência mais forte delas acreditarem, delas tomarem para si como verdadeiro. Não é verdade, mas elas consideram verdadeiros, ou pelo menos têm certeza. E a certeza, ela já indica uma relação com o sentimento. É um sentimento ter certeza, diferente de verdade. Sim. E aí, o que... Ter certeza é algo como estar muito certo de que isso é verdadeiro. Confiante. Né? Confiança, é boa. Né? Trocar pela palavra confiança deixa certeza e confiança. E aí o que acontece? Spinoza foi... Desculpa os pós-modernos que me desculpem, mas não foi Deleuze. Inclusive,
não foi Deleuze e Companhia Limitada, mas inclusive Deleuze fala tanto dos afetos porque ele volta para Spinoza, ele tem um doutorado em Spinoza, e é isso que para mim foi fundamental. Eu fui para Spinoza por